Robert Johnson é uma das figuras mais misteriosas e influentes da música americana. Com apenas 29 músicas gravadas e 2 fotos conhecidas, sua vida é cheia de lacunas, mistérios e lendas, mas sua obra revolucionou para sempre o blues e, por consequência, o rock e a música moderna. Robert LeRoy Johnson nasceu no dia 8 de maio de 1911 em Hazlehurst, no estado do Mississippi. Seu nascimento ocorreu em um período difícil para os afro-americanos do sul dos Estados Unidos, uma época marcada pela segregação racial, discriminação e extrema pobreza. Uma das primeiras curiosidades sobre Johnson é que ele foi registrado como filho ilegítimo. Sua mãe, Julia Dodds, já tinha tido 10 filhos com seu marido Charles Dodds, mas Robert nasceu fora desse casamento. Isso significa que ele cresceu sem contato com o pai biológico, uma situação que o afetaria profundamente. Durante a infância, Robert viveu com sua mãe e por um tempo com seu padrasto, Dusty Willis. Ele também passou um período morando com seu meio-irmão Charles Dodds em Memphis. Essas mudanças constantes de ambiente trouxeram instabilidade, mas também expuseram Johnson a diferentes estilos musicais e influências culturais. Na juventude, Robert aprendeu os primeiros acordes de violão com seu meio-irmão e logo demonstrou interesse pela gaita, instrumento comum nas tradições musicais afro-americanas do Sul. É importante entender o contexto do blues na época para compreender a jornada de Robert Johnson. O blues nasceu no delta do Mississippi, uma região de solo fértil, mais marcada pela exploração e sofrimento dos trabalhadores negros, principalmente nas plantações de algodão. O blues era uma forma de expressão das dores, alegrias e esperanças dessas comunidades. Os juke joints, pequenos bares onde músicos tocavam para o público negro, eram o coração pulsante dessa cultura. Apesar do interesse pela música, Robert Johnson não foi um prodígio imediato. Segundo relatos, incluindo os do renomado músico Son House, Johnson era considerado um músico ruim em seus primeiros anos. Son House chegou a dizer que Johnson tocava tão mal que era solicitado a parar. Essa rejeição, no entanto, não desanimou Johnson. Ele continuou praticando, viajando e observando músicos melhores. Por volta dos 20 anos, algo mudou drasticamente em seu estilo e habilidade. Entre 1930 e 1932, Johnson desapareceu dos palcos e da vida pública por um período misterioso. Ninguém sabe exatamente o que ele fez nesse tempo. Algumas teorias sugerem que ele viajou pelo sul para aperfeiçoar seu estilo, outros dizem que ele procurou o pai biológico, e uma lenda popular afirma que ele fez um pacto com o diabo. A lenda do pacto no cruzamento é provavelmente a história mais famosa associada a Johnson. Ela conta que, numa noite em uma encruzilhada no Mississippi, Johnson teria encontrado o diabo. O demônio teria afinado seu violão, concedendo-lhe habilidades sobrenaturais para tocar guitarra, mas em troca, Johnson teria vendido sua alma. Embora essa história seja fantasiosa, ela revela o impacto que Johnson causou. A evolução rápida e impressionante do seu talento foi tão incomum que as pessoas buscavam explicações sobrenaturais. Curiosidade: a técnica de slide guitar usada por Johnson, onde se desliza um pedaço de metal ou vidro pelo braço da guitarra, era comum na música do Sul, mas Johnson a levou a um novo nível, criando sons únicos e emocionantes que até hoje são estudados por guitarristas. Johnson voltou a se apresentar e impressionou músicos consagrados como Son House, que passou a admirar seu talento. Ele começou a viajar pelo sul dos Estados Unidos, tocando em juke joints, festas e eventos, aprimorando sua arte. Porém, apesar de seu talento, Johnson nunca conseguiu fama ou dinheiro suficiente para mudar seu destino. Em novembro de 1936, Johnson teve a chance de gravar suas músicas em um estúdio em San Antonio, Texas, em sessões promovidas pelo produtor H.C. Spear, ligado à gravadora AEP. Em apenas 2 sessões, uma em 1936 e outra em 1937, ele gravou suas 29 músicas que mais tarde seriam consideradas algumas das maiores obras do blues. Músicas como Crossroad Blues, Hellhound on My Trail e Me and the Devil Blues apresentam letras carregadas de simbolismo, medo, destino e sofrimento. A presença do inferno, do diabo e da morte é constante, criando uma atmosfera sombria e poética. Esse tipo de temática era comum no blues, que refletia o cotidiano duro e às vezes desesperador das comunidades negras do Sul. Outro ponto interessante: as gravações de Johnson foram feitas em condições técnicas precárias, sem grandes recursos ou estúdios sofisticados. Ainda assim, o resultado final transmite uma energia, emoção e técnicas surpreendentes. Apesar dessas gravações, Johnson nunca alcançou sucesso comercial em vida. Ele continuou viajando e tocando, vivendo de maneira precária, e sua morte aos 27 anos permanece um mistério. Em 16 de agosto de 1938, Robert Johnson foi encontrado morto em Greenwood, Mississippi.
A causa oficial da morte não foi registrada claramente. A hipótese mais aceita é que ele tenha morrido de sífilis, uma doença comum e fatal na época. No entanto, há a famosa teoria de que ele foi envenenado por um marido ciumento, após flertar com a esposa do homem em uma festa. Segundo relatos, o músico Sonny Boy Williamson alertou Johnson para não aceitar bebidas de estranhos. Johnson, no entanto, teria ignorado o aviso e aceitado uma bebida envenenada. A morte precoce de Johnson, aos 27 anos, também o colocou na infame 27 Club, um grupo de músicos que morreram jovens, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Após sua morte, Robert Johnson quase caiu no esquecimento por 2 décadas. Foi só em 1961 que a gravadora Columbia lançou King of the Delta Blues Singers, um álbum que compilava suas músicas e reintroduziu Johnson ao público. Esse álbum influenciou profundamente músicos da geração seguinte, especialmente artistas de blues e rock. O impacto de Johnson pode ser visto em nomes como Eric Clapton, que chegou a dizer que ele é o maior guitarrista que já existiu, Keith Richards, Mick Jagger, Bob Dylan e muitos outros que estudaram e se inspiraram em seu estilo. Além disso, Robert Johnson recebeu reconhecimento póstumo com prêmios e homenagens, incluindo sua entrada no Hall da Fama do Rock and Roll em 1886 e um Grammy póstumo em 1990. Por fim, a história de Robert Johnson é um lembrete da força transformadora da música. Um homem que enfrentou a pobreza, o racismo, a rejeição e a morte precoce conseguiu criar um legado imortal, com apenas algumas horas gravadas em estúdio. Ele não vendeu sua alma ao diabo, mas entregou sua alma ao blues. E o blues nunca mais foi o mesmo. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Mas e você? O que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, eu realmente quero saber o que você pensa. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu like. E se quiser continuar explorando mistérios como este, se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda há muito mais por vir, nos vemos no próximo capítulo.